E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre a Guerra Fria. Durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois lados. No entanto, quando nos referimos a questões políticas e ideológicas, o mundo estava, na verdade, dividido em três lados: o capitalismo norte-americano, o socialismo soviético e a aliança entre o nazismo e fascismo. O capitalismo norte-americano e o socialismo soviético já se enfrentavam antes mesmo da existência do nazismo e fascismo. Mas quando essas duas novas ideologias começaram a ganhar força e se expandirem pela Europa, os norte-americanos e soviéticos se uniram para conter o avanço nazista e fascista. É por este motivo que a Segunda Guerra Mundial teve, ao mesmo tempo, dois e três lados, porque, apesar dos Estados Unidos e União Soviética se unirem, eles ainda eram inimigos ideologicamente, que só estavam esperando o nazismo e fascismo caírem para poderem disputarem entre si o poder mundial. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do nazismo e fascismo, o mundo continuou dividido e o caminho para a disputa do poder mundial estava aberto para os Estados Unidos e União Soviética. Era iniciada então a famosa Guerra Fria. A partir daquele momento, cada lado da guerra tinha somente dois objetivos. O primeiro era derrotar o inimigo, e segundo, conquistar a superioridade militar, ideológica e geopolítica. Sendo assim, a União Soviética, que liderava o bloco socialista, enfrentava o seu maior desafio, acabar com o capitalismo norte-americano. E os Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, lutava para conter o avanço do socialismo soviético. A Guerra Fria foi um conflito global que pode ser compreendido entre os anos de 1945, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, e 1991, quando a União Soviética desmoronou. Durante todo esse período, o mundo viveu sob uma grande tensão, pois o risco de uma guerra nuclear era iminente, e a possibilidade de se iniciar uma terceira guerra mundial também não era descartável. Apesar de diversas guerras e conflitos terem ocorrido nesse período, como por exemplo a Guerra da Coreia e a divisão da Alemanha, a Guerra Fria acabou ganhando esse nome por ter sido um conflito neutro, ideológico e geopolítico. Foi um conflito neutro porque nunca houve um conflito militar direto entre os Estados Unidos e União Soviética. Ideológico, pois havia uma disputa entre duas ideologias políticas, o capitalismo e o socialismo. E geopolítico, por vários países serem afetados, de forma direta ou indireta, e que acabavam também se posicionando ou sendo obrigados a se posicionarem de um lado ou outro da guerra. Foi durante a Guerra Fria, e por conta dela, que o mundo vivenciou alguns dos acontecimentos e fatos históricos mais conhecidos e determinantes para os dias atuais, como por exemplo, a divisão da Alemanha e construção do Muro de Berlim, a divisão e guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a corrida armamentista que quase causou uma guerra nuclear e as divisões geopolíticas e militares que mudaram por completo o cenário das relações e políticas internacionais. A Guerra Fria chegou ao seu fim em 1991, quando a União Soviética desmoronou após ter afundado em diversas crises. De uma forma geral, não sabemos se é correto ou não afirmar que nessa guerra existiu um vencedor. Considerando diversos pontos e variáveis, durante todo o conflito, ambos os lados da guerra, ou seja, os Estados Unidos e União Soviética, adquiriram tanto vitórias quanto derrotas. Mas, considerando a existência de uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, é compreensível afirmar que essa vitória foi dos Estados Unidos, uma vez que ela, a Guerra Fria, só acabou pelo fato da União Soviética falir e desmoronar. Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligations, so communistic boots will never trod across the